Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês uma história nacional e possivelmente sobrenatural envolvendo alguns relatos do Big Brother Brasil. Eu confesso que não é um programa que eu assisto, mas a segunda edição desse programa, que aconteceu em 2002, eu assisti e foi lá que ocorreu um dos casos mais impactantes envolvendo o sobrenatural, quando uma participante escutou a voz, a voz de uma pessoa, que ela dizia ser a irmã dela, que estava muito doente, e foi praticamente ali, minutos depois da morte da irmã, então que essa sister escutou essa voz. Teve outros relatos também que eu vou passar aqui para vocês, mas eu me baseei muito em fontes escritas, porque o último Big Brother que eu vi foi realmente a segunda edição que aconteceu em 2002, então se tiver alguma coisa diferente disso que eu vou contar para vocês, se vocês acompanharam esse programa, deixem aqui para mim também as suas observações nos comentários, tá bom, gente? Mas é uma história bem interessante mesmo, eu convido vocês a ficarem comigo até o final. Se gostarem, é claro, deixa o like, compartilha, se inscreve, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Nós temos também um outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Lá nós colocamos vídeos que estão aqui no Mistérios, mas também tem muita coisa que nós não colocamos aqui. Querem saber quando sai vídeo novo? É muito simples, é só acionar o sininho de notificação e também participar do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado por nós quando sai vídeo novo, tá bom? Agora chega de papo, recado dado, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Há muitos relatos de participantes do BBB onde barulhos, vozes e até mesmo vultos já foram relatados em praticamente todas as edições. Sempre teve um brother que sentiu alguma presença, um barulho, uma temperatura estranha, um cochicho, um chamado, e nada disso foi identificado. Muita gente também falava que poderia ser alguém da produção, porque o Big Brother, pelo menos na edição 2, eu acredito que ainda hoje seja assim, tem muitas partes da casa que são como se fosse uma parede de espelho. Atrás dessas paredes ficam as câmeras e também alguns funcionários. Então, sempre teve também aquele rumor que, na verdade, quem fazia aquele tipo de barulho eram esses funcionários para fazer alguma brincadeira com os brothers, que ali estavam. Mas isso tudo teria sido negado em algumas entrevistas, alguns comentários também dos próprios participantes falaram que não, que esses barulhos eles não vinham de trás desses espelhos, e sim de lugares de dentro da casa, também principalmente na parte do jardim. Eu não vou deixar aqui para vocês todos os comentários, todas as histórias sobrenaturais, mas eu vou deixar para vocês as principais que eu encontrei. Muita gente também já deixou aqui para mim em comentário, tá? Isso porque nós fizemos também um vídeo bastante interessante falando sobre o Estúdio 6 do SBT, que é considerado bastante assombrado também, inclusive por ex-funcionários. Então, se você não viu, eu vou deixar o link na descrição e também no grupo do nosso WhatsApp. E foi nesse vídeo do SBT que nós recebemos muitos pedidos, tá? Pedindo para que a gente fizesse alguma coisa relacionada à Rede Globo. Eu procurei bastante também a respeito de alguns rumores que envolveram pessoas que trabalharam lá, artistas famosos que teriam feito algum pacto, tá, com forças malignas para conseguirem papéis de sucesso. Mas isso, gente, até onde eu pesquisei, não passou de comentário ou então de conversas de bastidores. Não quer dizer que isso não tenha acontecido, mas eu não tenho como falar aqui
como apresentar para vocês uma matéria, porque eu não encontrei absolutamente nada na internet, mas eu encontrei sim a respeito do Big Brother Brasil. Essa emissora, a Rede Globo, ela fez muito sucesso durante muitos anos. Hoje ela já não faz, talvez, tanto sucesso assim, também muito por causa das mídias, do YouTube, enfim, canais da internet, Twitter, outras formas que as pessoas encontraram de ter o seu entretenimento. Então, nisso realmente defasou bastante, mas é um local que quem trabalha lá, não somente atores, tá? Atores ali do alto escalão, mas também funcionários que trabalham nos bastidores, falam que em alguns lugares do Projac o clima é realmente muito intenso por causa da concorrência, de inveja, um querendo pegar o papel do outro, não que isso aconteça 100%, com todos os artistas, mas que há aqueles sim que são mais complicados de trabalhar, são pessoas que teriam uma energia negativa muito grande e alguns escândalos, algumas brigas bem graves internas aconteceram nessa emissora. Um dos grandes escândalos que ocorreram lá, por exemplo, foi com o ator José Maier, tá? Que foi acusado de ter assediado uma figurinista, tá bom? Então ele acabou tendo inclusive o contrato dele rescindido. Depois essa história também teve uma reviravolta, parece que quem acusou não quis também levar o processo adiante. Enfim, há quem diga que essa história é uma faca de dois gumes, ou seja, há duas versões. Uma outra polêmica também bastante recente inclui a Marina Rui Barbosa com o ator José Loreto. Na época eles estavam gravando uma novela, se eu não me engano, era O Sétimo Guardião. O José Loreto era casado com a também atriz Débora Nascimento e uma fofoca, teria sido espalhada aí na internet, dizendo que eles tinham tido um caso, ou seja, a Marina, junto com o José Loreto, teriam traído a Débora Nascimento, mas isso nunca foi provado e há quem diga que realmente foi uma fofoca muito maldosa. Na época a Marina também era casada, mas hoje ela está separada, mas naquele período o marido dela também teria apoiado ela bastante. Então dizem que o José Loreto dava em cima dela, mas ela não quis, e isso rolou também um estresse muito grande dentro da emissora, um clima muito pesado também, segundo alguns sensitivos, teriam atraído também espíritos obsessores para lá. E uma outra história também bastante polêmica envolveu a atriz Regina Duarte, ela saiu da Rede Globo para apoiar então, para ter um cargo político no governo de Jair Bolsonaro. Então muita gente pede a volta dessa atriz para a Rede Globo, mas também tem muita gente que fala mal dela até hoje lá dentro do Projac. Então isso tudo, essa negatividade também em torno dela, da Regina Duarte e de outras pessoas também, segundo alguns médiums, tudo que é negativo acaba atraindo também a negatividade. Por causa disso, coisas estranhas acontecem lá sim, em alguns bastidores. Muitas pessoas que trabalham por trás das câmeras falam que sim, que já viram sombras passando por lá, que objetos acabam caindo, que lâmpadas estouram, só que isso tudo é muito abafado também para que essa história não ganhe grandes proporções. É claro que não foi somente por causa desses 3 casos que eu mencionei para vocês, mas sim desde as primeiras novelas que a Rede Globo produziu. Gente, uma coisa também, tá? Tudo que eu estou comentando aqui são baseados em fontes, tá? Em fontes escritas e também no próprio programa do BBB 2, que eu já vou chegar lá, mas não quer dizer que tudo isso que nós falamos aqui expresse realmente a nossa opinião. A gente está apenas contando fatos que nós encontramos na internet. Porém, em relação ao Big Brother Brasil, eu achei intrigante algumas histórias, principalmente a da participante Cida, da edição 2, que aconteceu no ano de 2002, e também a respeito de um relato dado pela Yasmin Brunet, que participou da 24ª edição. Mas eu vou deixar também para vocês aqui outros relatos que eu também encontrei e que eu também achei bastante intrigante. O Big Brother Brasil 2 foi a segunda temporada desse reality. Ele foi exibido no ano de 2002. Ele foi ao ar no dia 14 de maio e teve seu fim
no dia 23 de julho de 2002, com 71 dias de confinamento, e muita coisa por lá aconteceu. A primeira temporada do Big Brother também aconteceu no ano de 2002, porém no mês de abril. Estreou exatamente no dia 2 de abril de 2002. E nesse programa, quem foi o campeão? O Bambam, que recentemente aí também foi bastante visto na mídia por causa de uma luta com o Popó. Ou seja, gente, a primeira e a segunda edição do programa foram muito próximas uma da outra, já que a segunda temporada foi em maio de 2002, ou seja, o sucesso foi tão grande. Primeiro teve a Casa dos Artistas lá no SBT e algum tempo depois a Globo também não ficou para trás e então colocou no ar o Big Brother Brasil. Então, como a primeira temporada fez um sucesso estrondoso, eles não perderam tempo e logo depois já providenciaram então a segunda versão, e foi nessa segunda temporada que uma coisa muito estranha aconteceu com uma das participantes chamada Cida. Uma das participantes do BBB 2 se chamava Cida Moraes, que na época era uma aeromoça, hoje eu não sei se ela trabalha ainda nessa profissão, e naquele tempo ela estava com 38 anos de idade, e quando ela entrou no programa, ela já deixou a irmã dela no hospital. A irmã dela estava com, infelizmente, um câncer bastante difícil e que, infelizmente, ela não conseguiu sobreviver a essa doença. A Cida, ela ficou em terceiro lugar nessa edição e ela protagonizou uma cena que deixou até mesmo os mais céticos bastante intrigados. Mas o que aconteceu para que muita gente ficasse intrigada com essa situação? A Cida, ela escutou uma voz que só ela ouvia, e essa voz a chamava. Os seus colegas já achavam ela bastante excêntrica, muito espontânea. A Cida, ela vivia cantando alto, ela falava sozinha, ela brincava bastante, era uma pessoa bastante extrovertida mesmo. Muita gente da casa achava ela um pouco exagerada, mas ela era sempre muito bem vista ali pelos brothers, era uma pessoa bastante querida, tanto é que ela ficou em terceiro lugar. Só que ao mesmo tempo que as pessoas achavam aquele jeito dela excêntrico de ser já uma coisa normal, alguns comportamentos dela começaram a chamar a atenção de uma forma preocupante. Muita gente já achava que ela já andava um pouco estranha, muito quieta também em alguns momentos, mas que tudo isso também dizia respeito à preocupação dela com a irmã que estava gravemente doente. Uma certa tarde em que a Cida estava tomando sol, no gramado da casa do BBB, alguns colegas já acharam que ela naquele dia especialmente estava muito quieta e pensativa, e realmente eu lembro disso, eu lembro que eu assisti esse programa e nesse dia ela estava diferente, ela andava assim com um semblante fechado, uma coisa que não era natural dela, e muita gente percebeu isso também, e isso teve um motivo. No dia 3 de junho de 2002, a Cida ela estava tomando um banho de sol, como eu falei para vocês, no gramado ali próximo da piscina, e exatamente às 14h45 ela escutou uma voz. Quando ela escutou essa voz, ela levantou e ela ficou sem saber o que fazer, porque ela achou uma voz muito bonita, e essa voz era suave e lembrava bastante a voz da irmã dela. Ela estava tomando sol, estava deitada, estava de biquíni, e ela então sentou, ficou olhando de um lado para o outro, como se ela estivesse procurando alguém. Ela levantou, colocou a saída de praia dela e ela disse a seguinte frase: abre aspas, ué, Cida, eu ouvi meu nome, fecha aspas. Quando ela falou isso, ela deu um leve sorriso, ela estava aparentemente serena, mas logo depois ela já começou a mudar o semblante dela de novo, porque ela achava realmente que era a irmã dela que a estava chamando. Logo depois, então, ela começa a dar volta, ela começa a andar em círculos e ela começa a dizer: Cida, aonde? Quem me chama? Aonde? E tudo isso chamou a atenção também de uma outra participante chamada Thaís, que estava a alguns metros da onde a Cida estava. A Thaís aparentemente estava lavando alguma coisa que eu acredito que era um par de calçados.
Nisso, a Cida chegou perto da Thaís e perguntou o seguinte: olha, foi você que me chamou? E a Thaís falou: foi eu que te chamei, só para saber se você já lavou teu tênis, aonde que você deixou. E a Cida falou assim: nossa, que susto! Eu achei que era uma outra pessoa, inclusive eu achei a voz muito parecida com a voz da minha irmã. Mas mesmo assim dá para ver que a Cida sai meio que olhando para cima, procurando alguma coisa. Logo depois, o Tirso, que era um outro participante, ele se aproxima da Thaís e a Thaís fala o seguinte: olha, eu tô bem preocupada com a Cida, ela tá muito estranha hoje. Aí ele pergunta: será que é por causa lá do caso da irmã dela? E ela falou: não sei. Ela estava deitada, tomando banho de sol. De repente ela começa a olhar para um lado e para o outro, diz que alguém está chamando ela, começa a repetir o nome dela, começa a perguntar aonde, e ela disse que ficou muito assustada com aquela situação. Inclusive, a Thaís falou o seguinte: olha, ela me perguntou se era eu quem estava chamando, e eu disse que sim, mas não era eu. Eu não sei por que a Thaís fez isso, mas no meu entendimento, ela não quis deixar a Cida nervosa, porque ela já viu que ela estava muito impressionada. Fica até arrepiada, gente, é sério, porque envolve a morte de uma pessoa. E o que acontece? Logo depois, a Cida, ela é chamada, tá? Me arrepio mesmo. Ela é chamada pela produção, só ela que vai, e lá ela recebe a notícia que faziam poucos minutos, tá, que a irmã dela havia falecido de câncer pulmonar em um hospital. Ou seja, quando a Cida escutou a voz da irmã, faziam assim pouquíssimos minutos que ela havia falecido, que torna a história realmente assim muito emocionante, tá? Ela saiu do confessionário, eu acho que foi no confessionário que ela foi, e logo depois ela foi em direção ao quarto dela e ela começou a ler uma música que ela estava fazendo para a irmã. Logo depois o Tirso, ele entra, pede para abraçá-la e ela disse: ela realmente morreu, né? Ela se foi. Fica até um pouco emocionada, porque querendo ou não, a morte de um ente querido não é fácil para ninguém. Só que muita gente também criticou a Cida nesse período, porque ela teve a chance de sair da casa para ir se despedir da irmã, para ir no funeral. Só que se ela saísse, ela não poderia mais voltar. Era uma regra do programa. E ela resolveu ficar. O prêmio na época era R$500 mil. Muita gente criticou, inclusive da casa. Ficaram ali, né, nos cochichos, falando mal dela. Na frente apoiava, mas por trás falavam, né, a famosa falsidade amiga, né, que a gente sabe que isso existe. E muita gente falou com ela, né, que ela deveria sair, que era para se despedir da irmã. E outros também apoiaram a iniciativa dela de ficar. Por que ela ficou? Ela disse isso em várias entrevistas, tá? Que ela é espírita, ela acredita na vida após a morte, ela sabia que o que estava lá, na opinião dela, era somente o corpo físico, né? Que não iria durar muito tempo, mas que ela tinha prometido para a irmã que acontecesse o que acontecesse, ela permaneceria no programa para tentar ganhar esse prêmio e que a irmã a teria apoiado, mas mesmo assim ela foi alvo também de muitas críticas. Cida? A Cida, ela concedeu uma entrevista ao Pedro Bial assim que ela foi eliminada do programa com 59% dos votos, e ela falou o seguinte para ele: eu vou ler aqui para vocês porque, como eu sempre falo, tá? Para quem tá chegando novo aqui, eu sempre costumo ler os relatos dessas pessoas, porque lendo, eu tô reproduzindo exatamente o que essa pessoa falou. Então, a minha opinião nesse momento não vai ser colocada. São palavras da própria Cida. Quem já acompanha o canal sabe que eu faço dessa forma, mas para quem tá chegando agora, é uma explicação para vocês entenderem por que eu leio, tá bom? Abre aspas. Acho que é uma coisa que a gente deve respeitar. Talvez eu não esteja preparada para interpretar esse tipo de coisa. Quando a ligação entre duas pessoas é muito grande, isso é inevitável. Fecha aspas.
Isso, gente, é referente à explicação que ela deu pelo fato dela ter escutado a voz da irmã dela. Isso me lembrou bastante também uma situação que aconteceu na novela Viagem, né, quando a personagem da Lucinha Lins tinha essa sintonia muito forte também com a personagem da Cristiane Torlone, né? Então, nós também temos um vídeo aqui no canal falando sobre alguns fatos misteriosos narrados pela Lucinha Lins envolvendo a novela Viagem. Para quem ainda não assistiu também, eu convido a assistir, vou deixar o link aqui e também no grupo de WhatsApp. Então, a ligação da Cida com a irmã dela era realmente muito forte. A irmã da Cida se chamava Glória Maria Junqueira de Moraes e ela faleceu, gente, com apenas 40 anos de idade. Ela foi cremada no crematório do cemitério do Caju e as cinzas foram jogadas na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Uma situação também envolvendo relatos, fatos sobrenaturais, ocorreu no BBB 18 e um vídeo simplesmente viralizou na internet. Nesse vídeo aparece um participante chamado Diego. Ele estava sentado no sofá junto de outros brothers quando uma sombra aparece correndo atrás dele, mas é assim, gente, é algo muito rápido, tá? Não dá nem para dizer que é uma sombra, porque foi tão rápido, assim, foi algo escuro. Mas em câmera lenta, o que passou atrás dele também parece ter uma tonalidade ali um pouco marrom, uma coisa muito confusa. Mas o que chamou a atenção é que ninguém viu essa sombra. Isso foi captado somente por imagem de vídeo, ou seja, quem estava em casa foi quem percebeu. Só que o que chamou a atenção é que quando essa sombra passa atrás do Diego, ele não olha para lado nenhum, mas ele passa a mão no braço, como se ele tivesse sentido alguma coisa, mas pelo que eu entendi, ele não comentou nada sobre o assunto. Para muita gente, o que passou atrás do Diego poderia ser alguém, algum câmera, alguém da produção que estava atrás do espelho. Mas o que aparece correndo atrás do Diego não estava atrás do espelho, estava antes dele. Então, muita gente achou aquilo realmente muito estranho. Eu não sei se o Diego comentou alguma coisa depois que ele saiu da casa, mas até onde eu li, porque eu não vi essa edição, então se você viu, deixa aqui para mim no comentário se isso foi comentado lá dentro também. Mas nas fontes escritas que eu pesquisei, não menciona que o Diego comentou alguma coisa no exato momento que essa sombra apareceu atrás dele, mas que foi algo estranho. Realmente foi, porque alguém correndo, alguém ali do programa não foi, né? Então, o que pode ter acontecido? Deixa aqui para mim a sua opinião. No BBB 19, o participante Maicon Santos revelou a outros colegas que ele acordou durante uma noite e ele viu a silhueta de um homem entre as camas das participantes Elana e Ariane, e que era uma figura bastante sombria que estava com as mãos juntas, olhando para baixo. Logo depois também ele vê uma segunda entidade que estava entre as camas da Ariane e da Paulinha, e essa figura estava também olhando para baixo, porém ela não estava com as mãos juntas, somente olhando para baixo, que ele ficou muito assustado, fechou os olhos. Se eu não me engano, ele comentou que ele fez algum tipo de oração, algum tipo de pedido, e quando ele abriu os olhos novamente, essas figuras não estavam lá, mas que ele realmente ficou com muito medo. Uma outra situação que eu achei bastante bizarra ocorreu no BBB 20 e tem a ver com um boneco alpinista bem estranho que ficava na cozinha do Big Brother. Por que ele estava lá, eu não sei, porque eu não acompanhei. Se você sabe, deixa aqui para mim no comentário, mas eu achei assim um boneco bastante estranho mesmo. Essa questão desse boneco alpinista ganhou muita força na internet, principalmente no Twitter. Por quê? Porque muita gente na época comentou que esse boneco, na verdade, ele atraiu um espírito bastante obsessor. Uma das participantes do programa, chamada Gabi, ela teve alguns momentos não muito bons na casa
e era sempre com esse boneco que ela desabafava os seus sentimentos. Inclusive, ela batizou esse boneco de Pichulo. Essa situação me lembrou também bastante a situação do Bambam. Só que o Bambam, ele criou esse boneco, né? Que era uma boneca, na verdade, chamada Maria Eugênia. E muita gente fala que ele ganhou também esse programa bastante por causa da Maria Eugênia. Enfim, são comentários, não é minha opinião. Enfim, né? Mas a Gabi parece que não foi o caso. Esse boneco ele teria sido colocado lá por algum motivo. Então ela costumava conversar muito com esse boneco. E pelas fontes que eu pesquisei, ela era uma participante bastante extrovertida, alegre. E com o tempo, talvez pelo próprio confinamento, porque também não deve ser fácil ficar lá, longe da família, longe da sua liberdade, com pessoas que nem sempre você tem afinidade. Então, realmente é um preço alto, né, que se paga para conquistar um prêmio em dinheiro. Mas, enfim. E ela começou a desabafar alguns problemas com esse boneco. Ela só vivia com esse boneco. E muita gente falava que era para ela se afastar um pouco dele, porque aquilo ali estava atraindo energias negativas, não só para ela, mas também para o programa. Mas mesmo assim, ela não arredava o pé do boneco. Eram raras, né, as vezes que ela ficava muito tempo sem ir lá conversar com ele. Inclusive, parece também que algumas orações com outro participante chamado Guilherme, que ela convenceu ele a ir junto com ela. Eles pegaram na mão nesse boneco e eles começaram a fazer algumas orações, e algumas pessoas também do lado de fora do programa começaram a tuitar dizendo que aquilo ali não era bom, dizendo que aquilo ali estava atraindo, sim, espíritos obsessores que estavam, inclusive, tentando uma incorporação naquele boneco, que lembra também bastante a questão da Annabelle, né, da Ragged Ann, que nós temos também um vídeo falando sobre ela aqui no canal. Mas, enfim, a verdade a gente nunca vai saber se esse boneco alpinista realmente atraiu alguma força negativa para casa. Algumas pessoas também diziam, não só os brothers, né, mas também pessoas de fora falavam que sombras também eram vistas ao lado da Gabi. Em uma certa noite, uma outra participante desse mesmo BBB, chamada Mari, ela falou para outros colegas que ela viu uma senhora atrás da Gabi. Só que ela viu essa senhora, que aparentemente estava vestida com uma roupa cor-de-rosa. A Mari, ela conseguiu ver isso através de uma filmagem de uma festa que teve. Ela mostrou, né, ela falou, olha, tem uma senhora atrás da Gabi. Só que ninguém deu muita importância, também ninguém viu. E ela, talvez, para não se sentir também, só eu que vi, vou passar por doida, enfim, ela também falou, eu acho que eu me enganei, acho que não foi bem isso. Mas pela expressão dela, deu para ver que ela ficou bastante intrigada. E é aquela coisa que eu sempre falo para vocês, né, gente? Não é porque você não viu que não está lá. Nessa mesma noite que a Mari viu essa senhora passar na filmagem, há uma outra sister chamada Rafa Kalimann, bastante conhecida aí na internet. Ela disse para a Thelminha a seguinte frase, abre aspas, ela vai machucar a Gabi, fecha aspas. Porém, a Manu Gavassi, né, uma outra participante, ela percebe que a Rafa ela não está acordada como muitos pensavam, mas sim que ela estava dormindo. Então, com isso, muita gente achou que ela ficou impressionada com a história ali também do boneco alpinista, com o que a Mari viu na filmagem, e talvez por isso ela tenha sonhado. Mas muita gente fala que, na verdade, ela não sonhou, ela teve uma espécie de visão. Mas talvez a verdade a gente nunca vai saber, porque realmente o ambiente estava bastante sugestivo a questões sobrenaturais. Talvez ela sim tenha ficado impressionada e tenha sonhado. Quem sabe? Porém, mais tarde, quando a Gabi saiu da casa, algumas pessoas relataram ver sombras na casa do BBB, e essas sombras também estavam bastante próximas da Manu Gavassi. Então, muitos que estavam aqui fora e que acompanhavam o programa falaram que, como a Gabi saiu, esse espírito obsessor teria também se aproximado bastante da Manu Gavassi. E uma dessas pessoas foi quem?
a cantora Valesca Popozuda. A Valesca, ela deixou uma mensagem, tá, na rede social dela, dizendo que ela viu uma sombra atrás da Manu Gavassi. Só que ela também comentou que só ela viu, que ninguém mais da casa dela viu, e ela já não achava se ela tinha visto, se ela não tinha visto, só que assim, foi só ela publicar que uma enxurrada de comentários também começou a aparecer, dizendo que não, que ela não estava doida e que eles também tinham visto a mesma sombra passar perto da Manu. Eu não vi esse episódio, né? Novamente, não assisto mais o Big Brother, mas se você assiste e se você viu essa cena, deixa aqui para mim também a sua opinião, porque eu fiquei muito curiosa para saber a respeito dessa suposta sombra. No BBB edição 23, o ator de Pantanal, Gabriel Santana, ele também relatou algo que impressionou bastante os seus amigos na casa. O Gabriel, ele sentiu uma presença de um espírito durante o seu confinamento e, segundo ele conseguiu afastar essa entidade com uma oração que ele fez. Ele contou que sentiu uma energia pesada na madrugada da quarta-feira, do dia 18 de janeiro de 2023, quando ele estava sozinho. Uma outra participante chamada Aline Whirley, acho, né, que é assim o sobrenome dela, ela percebeu que o Gabriel não estava bem e ela questionou o motivo. A Aline, ela fez a seguinte pergunta, abre aspas, Gabriel, o que você sentiu? E ele respondeu, agora eu estou bem, mas senti uma energia muito pesada na casa. Passou e grudou em mim. Não sei. Foi de repente. Terminei de comer, estava conversando e comecei a sentir alguém atrás de mim. Olhava o tempo inteiro e não tinha ninguém. Foi ficando tenso. Comecei a sentir que se afastava. Pedi para a gente vir aqui fora e eu rezei e melhorei. O mundo simplesmente se abriu. Fecha aspas. Esse também foi um relato bastante interessante. Eu vi um trecho na internet e me passou bastante seriedade no que ele contava. Inclusive, ele estava bastante tenso. Dava para ver que ele estava até um pouco nervoso quando ele relatou isso para os outros brothers. Então, quero também a opinião de vocês a respeito disso tudo. Em outros Big Brothers fora do Brasil também aconteceram coisas estranhas e até mesmo objetos se mexeram. Alguns Big Brothers aí dos Estados Unidos, enfim, de outros países também mostraram cenas em que objetos simplesmente se mexiam sozinhos. Teve participantes também que pediram para sair, sombras eram vistas, vozes eram escutadas. Então não é somente na edição do Brasil que esse tipo de coisa acontece. Então, assim, gente, é um local onde há muitas pessoas. Eu, particularmente, acredito em energias. Eu acredito no sobrenatural. Respeito quem não acredita, tá bom? Mas peço que os comentários sejam colocados aqui com bastante respeito, porque cada um tem a sua crença. Mas são pessoas que carregam com elas energias, pensamentos que vocês nem imaginam. Muitas vezes a pessoa está sorrindo, mas aquilo é uma máscara. Por dentro, ela está destruída ou ela está com pensamentos ruins. A inveja também, a disputa, tudo isso acaba atraindo, com certeza, energias não muito boas. E se você não estiver blindado, você é altamente, sugestivo a ser um grande alvo de forças não muito boas. Em conversa com alguns colegas do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet relatou um episódio sobrenatural que ela vivenciou quando era bem pequena. O tema surgiu quando o MC Bin Laden perguntou a Yasmin se ela gostava de filmes de terror. Ela comentou que tinha muito medo desse tipo de filme e ela também compartilhou uma de suas experiências com espíritos, inclusive assustando alguns participantes, assustando não por vontade dela assustar, mas porque muita gente ficou impressionada. Yasmin disse o seguinte a seus colegas, abre aspas, tinha um velho sempre atrás da minha porta.
Esse aí eu não tinha medo. Teve uma vez que puxaram meu pé embaixo da minha cama. Foi bem ruim. Fiquei muitos anos sem conseguir dormir com a perna esticada ou sozinha na cama. Toda vez que eu acordava de noite, pulava da cama para não ter contato, para não me puxarem. Eu também via um homem vestido de preto, com uma capa preta e um chapéu preto entrando no chão da sala de noite. Se eu fosse beber água, passava pela sala e via isso, e também ouvia barulhos de correntes. Fecha aspas. Segundo a Yasmin, ela só parou de ver esse tipo de coisa quando ela criou o hábito de orar bastante. Ela também disse que hoje ela não vê mais esse tipo de coisa, mas que ela sente a energia, que ela acredita muito na energia e que quando alguém está próximo dela, né, algum espírito está próximo dela, ela consegue sentir, mas não consegue ver, mas logo depois que ela faz, então, essas orações, tudo isso acaba e ela não sente mais nada. Enfim, gente, esses foram os fatos relacionados ao sobrenatural mais intrigantes que eu encontrei na internet, referente ao Big Brother Brasil. Mas se você souber de mais alguma coisa, também deixa aqui para mim no comentário. Também teve uma situação envolvendo a Vanessa Camargo, onde ela disse que também escutou alguém, né, chamando, fazendo um barulho assim, como, né, se alguém realmente quisesse chamar a atenção dela. Yasmin também parece que escutou isso. Então teve outros participantes que também relembraram a história da Cida, lá do Big Brother 2. Então é uma casa que muita gente já vai acreditando sim que coisas estranhas possam acontecer, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa aqui pra mim no comentário o que vocês acharam disso tudo, se é imaginação, se não é, se o mundo espiritual realmente existe ou não. Todos os comentários estão bem-vindos, mas eu peço bastante moderação nos comentários, que ninguém seja ofendido, porque se tiver ofensa, nós infelizmente teremos que apagar o comentário colocado, tá bom, gente? Um beijo grande, até a próxima história. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado!